Olá! Bom, primeiro vou pedir para você se inscrever no canal, curtir, compartilhar, se fizer sentido e você gostar do que eu tenho para dizer aqui. Hoje eu quero falar com você sobre gestão. Só que qual gestão? A gestão pública? É, a gestão pública, mas muitos dizem que o problema da gestão pública é problema de gestão. É gerir os recursos humanos, materiais e financeiros. E tem uma situação muito curiosa que, infelizmente, no Brasil a gente tem a percepção de que a coisa pública não é de todos. A gente não lida com a coisa pública como se fosse de todos. Parece que aqui no Brasil a gente lida com a coisa pública como se não fosse de ninguém. Então não tem esse mesmo zelo e isso a gente percebe uma distância gritante de democracias muito mais maduras, como no caso de algumas democracias na Europa. Bom, mas eu quero dar um exemplo interessante sobre gestão e talvez o principal gargalo no poder público para o funcionamento da máquina pública, que é são as compras, na verdade, as licitações. Agora desde 2021 está vigente uma nova lei de licitações. Então teve essa mudança com o objetivo de melhorar ainda mais isso. Mas nós temos muitas dificuldades dentro desse processo. Primeiro, que o departamento que faz as compras às vezes recebe pouca informação para fazê-lo. Então quem precisa de um determinado produto ou serviço não sabe pedir ou exatamente detalhar o que precisa ser comprado. E aí, sem ter essa informação, fica difícil do departamento de licitações e de compras fazer. Exemplo simples. Um governo do estado criou um curso de desenho e precisava de lapiseiras. E as pessoas encomendaram, do departamento de desenhos, encomendaram as lapiseiras para o setor de compras para providenciar as compras e tinha data limite para que essas lapiseiras estivessem em posse do poder público para que os alunos fizessem suas aulas e iniciassem o curso. Detalhe que, por ser licitação e compras do poder público, eles fizeram o edital, publicaram e fizeram a compra. As lapiseiras chegaram e lógico que não atenderiam essa necessidade porque era um curso específico de desenho. Então, precisava de um outro tipo de lapiseira que o curso não detalhou para o departamento de compras. E aí, temos aí um caso simples de falta de comunicação, mas por conta disso, perdeu-se dinheiro, tempo, e os recursos humanos que poderiam ser utilizados para fazer outra coisa estavam fazendo esse pedido e vão ter que fazer de novo, aí com outro tipo de processo para que seja mais rápido a compra, porque senão não dá tempo e acaba ficando mais caro e o poder público acaba apagando incêndio. Então, muitos utilizam de termos de referência para tentar detalhar ao máximo qual é a encomenda, mas veja, tem determinados departamentos que precisam acompanhar esse processo e infelizmente no poder público a gente não vê, principalmente em grandes estruturas. E aí eu estou falando de cidades grandes, de governos de estado, do governo federal. Porque tem determinadas situações que precisam de conhecimento. Você precisa estar a par do que está acontecendo para poder responder alguma pergunta ou, de fato, entender se aquilo vai atender a sua necessidade. Então essa é a principal dificuldade hoje no poder público. Não sei se é de conhecimento de vocês também, mas para quem é empresário e vende seus serviços e produtos para o poder público, sabe que uma outra dificuldade, além de tudo isso, é que o poder público é um mau pagador. Ele atrasa bastante
seus pagamentos, tem um nível de inadimplência também elevado, e isso desgasta muito para quem precisa às vezes desse recurso para poder manter sua empresa funcionando. Enfim, por mais que veja que a venda para o poder público é uma venda às vezes maior do que ele está acostumado a fazer, mas ele precisa saber se ele tem esse estômago para poder gerir o atraso no pagamento ou, quiçá, talvez até a inadimplência, o não pagamento, e aí recorrer na justiça para poder reivindicar esse valor. Então, talvez esse seja o maior gargalo hoje para qualquer administração. Essa seja uma grande dificuldade. E essa falha na comunicação você vai perceber em vários departamentos e lugares na gestão pública. Eu lembro de um exemplo interessante de um governo do estado em que a gerência de licitações de uma grande secretaria, da Secretaria de Educação, estava tendo muito problema porque atrasavam às vezes 2, 3 meses para fazer uma licitação. E identificando que uma pessoa bastante preocupada com os processos acabava não cobrando e não alinhando com o departamento que precisava desse serviço ou produto, e isso acabava atrasando. Identificando isso, fui conversar com o secretário de Estado, com diretores, e eles falaram, não pode mexer nessa pessoa porque ela é indicação de um deputado. Eu falei, tá, mas e aí? O processo não vai para frente, vai continuar desse jeito, trazendo transtorno para o resultado da secretaria? Então eu sugeri que fôssemos conversar com o deputado e, claro, entendendo como os políticos pensam, poder perguntar para ele, mais ou menos desse jeito, se ele poderia sugerir uma solução para isso, porque precisava resolver, e essa informação ia chegar para o governador, e poderia chegar que um dos problemas é uma pessoa que ele indicou, enfim, e que o nome dele estaria sendo falado dessa maneira. Então ele de pronto falou, não, pode mudar, faz do jeito que vocês acham melhor. Eu até inclusive perguntei para ele na época se ele tinha alguém para sugerir, para incluir no lugar, mas que pudesse resolver. Então ele acabou nem se metendo mais, falou, não, vocês escolhem quem vai atender essa necessidade e resolver esse problema. Então veja, foi só uma situação de comunicação e isso foi solucionado. Mas por outro lado, olha só, falando ainda de educação e dessa burocracia toda na gestão pública, e ainda pensando em gestão dos recursos, nesse mesmo governo, um mês antes do início das aulas, chegou uma notificação, eu não lembro se foi uma ADIM ou o que chegou, para a Secretaria de Educação, solicitando que a Secretaria, isso um mês antes do início das aulas, do ano letivo, a Secretaria providenciasse a acessibilidade em diversas escolas no estado. Bom, em um mês, para quem conhece de administração pública, sabe que para realizar obras você precisa, na verdade não só na administração pública, mas você precisa de projeto para realizar qualquer tipo de obra. Na gestão pública há uma burocracia ainda maior, porque além da necessidade desses projetos que precisam estar condizentes com todas as normas, mas também com algumas determinações às vezes do Ministério da Educação, enfim. Você tem um processo licitatório que eu acabei de dizer e que leva tempo. Você leva tempo para realizar uma licitação, você precisa ter tempo para divulgar o edital, você precisa ter um tempo para realizar, para depois contratar uma empresa que vai prestar esse tipo de serviço e realizar para depois entregar, ou seja, um mês antes do ano letivo, inclusive quando encaminharam essa notificação, era sob pena de talvez não iniciar o ano letivo nesses colégios. Então olha o transtorno que isso ia gerar. Qual era a situação nesse estado?
é que essas escolas que eles estavam realmente solicitando, que precisavam de fato de acessibilidade, eram construções da década de 1920, 1910. Então, naquela época não se pensava em acessibilidade. Por óbvio, depois deveria ter sido pensado, enfim, deveria ter sido resolvido, solucionado, mas um mês antes do início do ano letivo, com essa determinação, conhecendo a burocracia para poder realizar um projeto, fazer uma licitação, contratar uma empresa, executar a obra e entregar, seria inviável. Então, faltou muito do bom senso desse pessoal, e aí nesse caso foi do Ministério Público, de poder entender e ter essa sensibilidade e saber que isso não iria acontecer. O que foi interessante é que eu lembro de um fórum que tinha sido construído em uma outra cidade no ano de 2006, e o fórum tinha um lugar que tinha 3 lances de escada e não tinha acessibilidade, e era uma construção de 2006. Então, olha só como que às vezes a própria estrutura não olha para si, ao invés de poder trazer e propor uma solução para melhorar a convivência, melhorar a gestão, para facilitar isso tudo, parece que há uma disputa para saber quem manda mais, que um faça o que o outro determina, do que efetivamente pensando em você, pensando em mim e pensando em entregar o que deve ser entregue. Então, fica essa provocação, essa reflexão dessas duas histórias no mesmo estado, e certamente você deve ter presenciado outras histórias parecidas aí na sua cidade. Obrigado.